que estão acontecendo e hoje tem manifestação marcada para logo mais, né, para o final da tarde. Quero saber se vocês vão estar por lá hoje também. Com certeza. É. Você está desde o começo nas manifestações, né, Rogério? Estava me contando aqui nos bastidores que você participou desde a primeira. Eu queria que você contasse para a gente se teve alguma evolução em termos de objetivos, de abrangência de assuntos. O que você sentiu estando lá dentro? Olha, graças a Deus teve muita evolução. A primeira que eu participei foi o Fora Renan. E assim, uma das coisas que até eu comentei bastante na minha página no Facebook, foi justamente isso. Eu falei, gente, tinham 2.000 pessoas na manifestação. Nós ficamos num grupinho extremamente pequeno, em frente ao MASP aqui na Paulista. E aí eu falei, como pode? Porque quando é carnaval, você lota essa Avenida Paulista. Quando é festa, Réveillon, você lota essa Avenida Paulista. E quando você vai correr atrás daquilo que é teu de direito, tem 2.000 pessoas. E aí, a diferença dessa manifestação para que nós vimos ontem, que eu estava lá no meio, que eu fiquei assim, extremamente emocionado de ver a quantidade de pessoas, e é como o doutor falou ali, eles estão falando de 65 mil, mas eu acredito assim, firmemente, que no mínimo tinha 500 mil de pessoas na Paulista. Eu tirei umas fotos, e assim, é impossível, porque você olhava para um lado da Paulista, você não enxergava o final. Você olhava para o outro lado, você não enxergava. Então é impossível que tinha 65 mil pessoas ali. E vocês acreditam que essa manipulação de números que muitas vezes meios de comunicação fazem, aqui a gente não faz manipulação de nada, por isso a gente quer mais é a verdade. Eu acho que isso é o que importa para as pessoas que estão assistindo em casa. Por isso que eu tô achando esses números muito controversos. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas, alguns meios dizendo que só no Rio de Janeiro tinham 200 mil pessoas, no total, no Brasil inteiro, 230, não faz o menor sentido. Não faz. Então por que estão querendo fazer isso? Por que estão querendo fazer a coisa ficar muito menor do que na verdade ela é, né? Isso é verdade. Ontem teve uma reportagem que eu vi, que eu tive a oportunidade, que realmente me emocionou e tocou muito. Foi uma senhora de 82 anos que veio para a Avenida Paulista. Olha que e ela deu uma declaração, ela disse que realmente o Brasil precisa mudar. Né? O Brasil precisa ser... Então, é uma manifestação de alguém que viveu o suficiente para poder ver toda a história. Né, para poder se indignar o suficiente, são 82 anos, ou seja, ela passou por todo tipo de experiência e estava vivendo mais aquela emoção, aquela energia da Avenida Paulista. Então isso é exemplo para essa juventude, ou seja, não pode perder a esperança do sonho, né? Eu acho que tem que viver esse sonho. Eu acho que os jovens, quando os estudantes vão para as ruas, e eu vejo aqui 2 estudantes, quando vão para a rua, eles estão assegurando o seu futuro, né? Ou seja, de realmente trabalho, habitação, transporte. E não tem essa questão que algumas pessoas estão dizendo que esses movimentos são movimentos sem causa. Quem está dizendo isso são os políticos. Claro. Né? Aliás, quem está sem causa realmente são os políticos. Né? Então, eu acho que isso, Regiane, me deixa bastante envaidecido e me deixa bastante alegre, porque efetivamente quem viveu lá atrás e viu algumas coisas, né, é óbvio, e vê hoje que essa juventude está indo por alguma coisa, e nós não estamos falando neste caso pontual ou naquele, está falando da indignação de uma sociedade. E insatisfação geral, né? O que está acontecendo. E assim como a gente vê na ponta 82 anos participando ativamente, a gente vê essa juventude também, as meninas estão aqui, não nos deixam mentir, 18, 19 anos. É a primeira vez que vocês participam de uma manifestação desse tipo? Nessa manifestação dos 20 centavos foi a primeira vez. Na verdade, não é só de 20, né? Da questão do aumento do ônibus foi a primeira. E o que motivou vocês aí para as ruas? Eu fui mais pela repressão que teve no 4º ato, que eu achei, o povo tem direito de ir na rua. Eu fui pelo meu direito de poder me manifestar. Eu também concordava desde o começo dos 20 centavos, das causas que eles defendiam, mas o que foi o marco para mim para ir foi a repressão que aconteceu no 4º. Eu também. Que assim, eu também sempre, como eu falei, eu sempre apoiei essa causa. Mas quando eu vi que as pessoas estavam simplesmente mostrando sua opinião, que é uma coisa que eles têm direito, e não estavam deixando, estavam reprimindo, isso dá mais vontade de ir para a rua, isso dá mais vontade de falar, caramba, o povo é o dono da rua, o povo pode sim se manifestar. É absurdo não poder fazer isso. E aí deu mais vontade ainda e eu fui de qualquer forma, eu iria de qualquer forma. A gente foi preparada para o pior, graças a Deus não aconteceu nada. Foi muito tranquilo. Foi tranquilo estar lá dentro? Conta quais foram as impressões que vocês tiveram. Eu achei assim extremamente importante e até falar isso,
Porque do começo ao final, você não viu nenhum tipo de confusão. É claro que tem uma meia dúzia, que é um pessoal que está ali, independente de estar ali ou qualquer outro lugar que ele tivesse, eles vão na intenção de... Tem gente que se filtra para fazer baderna. Tipo de, infelizmente tem, né? De algum tipo de confusão. Mas, no geral, se você tivesse ali 500 mil de pessoas, elas estavam com a intenção realmente da paz e do protesto por busca de respeito ao cidadão, respeito ao cidadão brasileiro, que eu acho que é a única coisa que hoje a gente precisa. E é muito legal você falar isso mesmo, porque eu acredito que muitas pessoas deixaram de ir para as ruas justamente por medo desse quarto ato, que foi na quinta-feira passada, né, que a gente se lembra, que realmente tiveram ali confrontos muito intensos com a polícia militar, né? E eu acredito que vocês passando essa impressão de quem estava lá dentro e de que foi um ato totalmente pacífico, isso vai encorajar ainda mais pessoas a participarem. A adesão vai ficar cada vez maior. Eu presenciei ontem, como o doutor estava falando, tinha senhores de cabelo branco, né, parecido com o meu avôzinho ali, caminhando no meio do povo. Algumas pessoas até, eu fiquei admirado, que caminhava até bem devagar, né, ali com aquela dificuldade para andar, mas caminhando. E outra coisa que foi muito bacana, quando nós estávamos subindo a Avenida Rebouças, você olhava dos dois lados da avenida, em todos os prédios, o pessoal dando apoio da janela do prédio, sacudindo toalha branca, aplaudindo a passeata. Então, assim, era muito claro que não existia ninguém contra o movimento, que todo brasileiro está a favor do movimento. Porque, como ela falou, a questão não são os 20 centavos de aumento na passagem, é muito mais coisa que já vem, né, de anos atrás, que está preso dentro de cada cidadão, né, dessa injustiça, da impunidade, da corrupção, e agora é a hora de soltar esse grito. E a gente percebe que cada pessoa tem o seu foco principal da indignação. Pode ser que seja um misto de tudo, pode ser que seja uma coisa mais pontual, que atinja diretamente aquela pessoa no dia a dia dela, enfim. Mas cada um tem, independente do lugar do país que está assistindo. Inclusive aqui, olha só, no Pará, a Márcia, ela está dizendo aqui que a gente está dando apoio para essas manifestações, que ela está achando muito legal e tudo mais. Que no Pará, por exemplo, 300 cachorros foram mortos. Quer dizer, isso foi feito pela prefeitura, ela está aqui totalmente indignada. Também é uma condição para que as pessoas fiquem indignadas e coloquem a sua posição e coloquem o seu manifesto. Eu acho super válido, independente do motivo, a gente precisa realmente protestar. Rosilene, por exemplo, está dizendo, não é só por 20 centavos. O prefeito não quer admitir a baixa qualidade dos serviços prestados nos ônibus de São Paulo. Vejo muita coisa errada, motoristas em alta velocidade, assalto a passageiros, sujeira nos bancos, motoristas que deixam outros passageiros entrarem gratuitamente, cobradores, motoristas mal educados, superlotação, enfim. Chega a São Paulo, mais uma indignada aqui. Então, realmente isso tudo é muito válido. Agora, para vocês, meninas, vocês acham que de todos esses motivos, todos os gritos de guerra que estão sendo colocados nas ruas, quais que vocês acham que são os mais importantes e que podem repercutir ainda mais no futuro de vocês, dos seus filhos e do Brasil? Eu acho que a questão principal é que, finalmente, é como um dos hinos estavam falando, o povo acordou. Essa manifestação, ela provou que o povo não tem mais aquela vontade de vou ficar no Facebook, vou ficar nas redes sociais, fazendo meu protesto e vou ficar em casa. Eu acho que o principal não é nem tão as causas, é as consequências que esse manifesto criou. A gente mostrou que a gente tem muita força, sim. Não tinha 65 mil pessoas na rua, não mesmo. Devia ter muito mais, devia passar de 1 milhão, certeza, assim, ao todo. Até não só na Paulista. A Paulista, com certeza, tinha mais de 1 milhão. Na Faria Lima, que é onde eu estava, também. Tinha pessoa para frente, para trás, passava gente sem parar. E, assim, isso prova que a pessoa tem vontade, o povo tem vontade de mudar as coisas para N aspectos. Então, tanto a passagem de ônibus, quanto a PEC 37 abordaram muito, a questão do Nascitura. Então, todas essas questões provavelmente vão ter consequências no futuro, que as pessoas vão mostrar o quão indignadas elas estão com isso. Uhum. E essa divisão de pessoas, um tanto aqui, outro ali, isso foi feito propositadamente? Ou foi uma questão de falta de organização e foi cada pessoa para um canto da cidade para se manifestar? Eu acredito que isso aí foi até por um fator de logística. Para parar a cidade? São pontos específicos, são pontos importantes, né? Que é ali da região da Berrini, da Estaiada, a Faria Lima, a Paulista. São pontos importantes de São Paulo que eles quiseram causar esse efeito mesmo de paralisação
da cidade de São Paulo. Mas eu não acredito que foi mal organizado, muito pelo contrário. Eu acho que até assim surtiu até um efeito melhor, porque você tinha o pessoal aqui e quem estava lá na Berrini também estava sentindo o mesmo efeito de quem estava na Paulista. Certo. E isso é importante. Porque também não adianta você aglomerar só num lugar, você vai ter um número, mas você não vai dar aquele impacto de paralisação que era a intenção. Eu tenho a impressão que isso foi realmente estratégico, foi logístico, como ele colocou. Como na quinta-feira nós tivemos um problema, que foi realmente a manifestação, ela foi retalhada, ela foi violentamente punida. Porque aquilo lá foi uma punição, né? Ou seja, foi julgado e punido todos os manifestantes e, de uma certa forma, a polícia militar ela tem um número restrito de policiais, que é o choque, que é onde faz. Então, o que acontece? 3 grupos separados, a polícia não teria possibilidade de dominar os três grupos. Não teria estratégia para isso, nem pessoal. Não teria. Então, isso foi realmente estrategicamente pensado. E dessa vez a atuação da polícia, na sua opinião, como é que foi, doutor Eduardo? Teve uma cena que ontem, eu estava em reunião de conselho, a OAB se manifestou, inclusive, isso em reunião de conselho, levantou a bandeira que é legítima, é legal, né? E a atuação da polícia ontem, eu acho que foi exemplar. Foi exemplar por uma única razão. Primeiro, porque faz parte do povo também, né? Eles também são achacados, eles também são reprimidos, né? Ou se eles são reprimidos pelo sistema, ou são reprimidos pelos seus coronéis, Então, eu penso que a polícia ontem realmente agiu de forma correta, diferentemente de quinta-feira. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, a presença de todos aqui no estúdio hoje. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Parabéns a vocês. Eu gostaria que vocês repassassem aí os nossos sinceros agradecimentos a todos que estão participando desse momento tão importante aí, fazendo história no nosso país. Então, Rogério Moreto, que é ator e cantor, muito obrigada pela presença aqui. Fernanda Fantinel, estudante. Também Isabela Santoro, também estudante. Muito obrigada. Doutor Eduardo Leite, mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Boa o resto de semana, né? Esperamos que as manifestações continuem exatamente pacíficas da forma em que foi demonstrada ontem. Tá, pelo menos em São Paulo, né? Está convidado a voltar no restante da semana para a gente continuar conversando sobre esses assuntos, tá bom? Para fazer contato com o doutor Eduardo Leite, facebook.com/500 melhores júris. Pessoal, boa manifestação para todos hoje também, né? Obrigado, até a próxima. Tchau.